Boa tarde, alunos do sétimo ano A e B. Meu nome é Ovídio, eu sou PCA de Ciências Humanas e hoje eu vou dar aula para vocês de História. Hoje nós vamos falar sobre as capitanias hereditárias, dia 13 de 8 de 2020. Então, as capitanias hereditárias. Então, essas capitanias hereditárias, elas foram a primeira medida que a coroa portuguesa tomou em relação à colonização da América. Então, ela foi, respeitando, lógico, o Tratado de Tordesilhas, foi uma divisão em 15 faixas de terras, onde essas 15 faixas de terras, elas correspondiam a 14 capitanias, que essas capitanias foram entregues, então, aos donatários. Quem eram, então, esses donatários? Esses donatários eram comerciantes e pessoas da pequena nobreza. Geralmente, eles tinham boa relação com a coroa portuguesa. Então, depois que eles recebiam essas terras, era a função exclusiva de cada donatário desenvolver a capitania que ele pegou. Então, ele recebia essa função por meio de uma carta de doação. A terra que era entregue a esses donatários não pertencia para eles, eles administravam. Elas pertenciam, na verdade, ao rei de Portugal. É, Só que essa carta dava direito para eles de fixar fixar-se na colônia e administrar ela da melhor forma possível, como eles bem entendessem. Só que eles não estavam imunes a fazer, posso fazer, tomar qualquer medida que eu mando, não. Todos os delitos e suas faltas eram respondidas diretamente ao rei. Então eles administravam ali as colônias, mas eles também tinham que prestar conta aos reis. Então, todo investimento necessário para o desenvolvimento econômico da capitania faziam parte da função do donatário. Por isso que eles tinham que fazer parte da nobreza, ser comerciante, porque ele tinha que ter um pouco de dinheiro para desenvolver a infraestrutura. Aí dava um monte de direito para eles, inclusive de fazer distribuição de terra, cobrar impostos, etc. Então aqui, observe o mapa agora, são as capitanias. E aí teve o processo de entradas e bandeiras. O que foi esse processo de entradas e bandeiras? Foi a busca por metais, por índios para ser escravizado, ouro, prata. Então foi a entrada para dentro do nosso país. Então, são organizações de expedições pelo interior, teve diversos objetivos: busca por metais e pedras preciosas e o apressamento de indígenas e captura de escravos africanos fugitivos. Então, eles, quando eles adentravam no nosso país, no nosso continente, eles buscavam indígenas para ser aprisionado e para ser escravizado, e também escravos que fugiam, a busca incessante por metais e pedras preciosas. Depois teve dois tipos de bandeirantismo que nós vamos falar um pouquinho lá na frente. Então, essas entradas, elas envolviam, então, a organização do governo português na realização das expedições, então, que buscavam o minério, ouro, prata e os índios. Então, tudo isso era para aumentar os lucros da coroa. Então, além dessa ação de exploração, o bandeirantismo então foi dividido em dois tipos. Um que era mais a busca desses escravos e outro que eram metais preciosos. Mas ambas as atividades geravam lucro para eles e eles faziam as duas. Então, o bandeirantismo apressador. Então, eles tinham como alvo aprisionar índios para vender como escravos. Por quê? Porque essa atividade gerava para eles bons lucros, mas nada impedia eles também de fazer aquela busca ali por metais preciosos. Então, no prospector, então era mais interessados em metais e em pedras preciosas. Só que também, paralelamente, fazia-se a captura de índios nativos ali.
tudo que gerava lucro, eles faziam. Então, os bandeirantes ficaram bastante conhecidos na história pelas suas buscas, e aqui nós vamos ver então algumas imagens sobre as suas atividades. Então aqui, ó, estavam ele ali nas expedições, organizando então para fazer. Ali a gente já percebe a presença de escravos lá no fundo. E a outra atividade era a captura de índio, como a gente pode ver na imagem 2 aí que eu acabei de passar para vocês, os índios ali, os indígenas sendo tudo capturado e ele já com arma de fogo, com uma roupa que destacava também ele dos demais e o índio ali praticamente semi que nu. Então aqui estavam alguns dos trajetos. Se você olhar o mapa, tem números. E aqui na legenda tem o percurso que cada um deles, o nome fez, realizou dentro do nosso território. Então aqui Fernão Dias, Raposo Tavares, famosa ali, conhecida por nós, porque é próximo da escola ali, tem uma avenida famosa com esse nome, Manuel de Borba Gato, Bartolomeu, e aí vai por diante. Nessas expedições, então, para dentro do nosso território. Então, essa escravização indígena. Como que ocorreu essa escravização indígena, então? Desde o início da colonização portuguesa no Brasil, quando os europeus chegaram já na costa do Brasil, eles já começaram o processo de exploração. Lembrando que nós fazemos parte da colônia de exploração, América Latina. Então, nesse processo de exploração, eles já começaram a carregar para os seus navios a madeira ali como pau-brasil, por causa também da coloração dela, da tinta, madeira, etc., de vários usos, e indígenas também, que foram levados à Europa já escravizados, principalmente para exercer algum tipo de atividade doméstica. Então, fazer do indígena um escravo foi um desafio para os portugueses. Por quê? Porque eles precisavam manter uma relação amistosa com esses nativos. Só que nem sempre foi assim. Então, a história própria conta que eles deixaram uma vez lá utensílios, um monte de coisa lá para ver se fazia amizade com o índio. E o índio, quando voltou, que eles tinham fugido devido à presença do homem branco, ele achou que aquilo era uma afronta, que era um desafio. Então, entendeu? Então, sempre foi um desafio para ele. Só que ele tinha que manter uma boa relação com aqueles que pelo menos estavam ali. Por quê? Porque eram eles que protegiam o europeu de ataque de algum outro grupo, eles que conheciam todas as trilhas, os alimentos, então tudo que o português desconhecia praticamente era familiar para o indígena. Então, qual foi um dos problemas? Então, foi as mortes causadas pelo trabalho forçado. Então, as doenças também, as epidemias que o homem branco trouxe também foi um grande problema. A ruptura com a economia de subsistência da própria cultura indígena e a escravidão, né, gente? Que ninguém gosta de ser escravo. Então, ao mesmo tempo que eles tinham um controle sobre os indígenas, eles perdiam o controle daquele indígena que fugia, porque o índio também fugia porque ele não queria ser escravo. Por quê? Porque ele conhecia bem todo o território, as trilhas, tudo era conveniente para ele fazer. Então, como se não bastasse todos esses fatores de ordem cultural, biológica, social, também a igreja teve uma série de conflitos na época em relação à conversão desses índios e à escravização dos mesmos, né? Então aqui vai mostrar alguns índios sendo escravizados, fazendo algum pequeno trabalho ali. E aqui vai mostrar um pouquinho também como que eles passaram da atividade do escambo, que seriam ali a troca dos materiais que interessavam para eles, para o processo de pura escravidão, que no início foi como se fosse essa troca, e passou do escambo, então, para a escravidão. Então, agora, depois que a gente terminou
encerrou essa aula, só foi uma breve introdução às atividades do terceiro bimestre. Vocês podem esperar que vão vir mais atividades. E agora eu vou convidar vocês para resolver os exercícios, as atividades propostas em cima dessa aula, aí no link que está aparecendo na tela para vocês. Então, uma boa aula a todos, uma boa atividade e nos encontramos na próxima, então. Tchau, tchau.